Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 3. E o tema da nossa meditação é Olhem para Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de preocupação com a nossa vida profissional, física, emocional, com a nossa saúde, tempos de preocupação com o futuro do nosso país. E com essas preocupações excessivas, muitos têm até tirado a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Geralmente é por causa de depressão, por causa de uso de drogas, por causa de perda de relacionamentos, por causa de perda de emprego. E dentro desse contexto, de pandemia, esse contexto difícil que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, nós somos exortados pela palavra de Deus a perseverar na fé. Essa é a exortação da palavra de Deus. E para perseverar é necessário, e o texto vai dizer, olhar para Jesus. Porque se nós perdermos o foco, nós acabamos seguindo a multidão dos desanimados. O texto bíblico exorta aqui firmemente a olharmos para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, acontece 3 coisas de acordo com esse texto bíblico que nós lemos e que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. A primeira coisa que quando olhamos para Jesus, a primeira coisa que acontece é que nós somos aperfeiçoados na fé. E o versículo de número 2 vai dizer isso. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Nós somos aperfeiçoados na fé. E nós somos aperfeiçoados de 2 maneiras. A primeira é por meio de Jesus que a nossa fé começa. O texto diz que ele é o autor, aquele que dá início à nossa fé. E em segundo, é por meio daquela pessoa chamada Jesus, é por meio de Jesus, que a nossa fé se torna cada vez maior, cada vez mais perfeita, cada vez mais aperfeiçoada. O problema de muitos irmãos que têm naufragado na fé é que não olham mais para Jesus. Estão olhando para lideranças, pessoas que são falhas, estão olhando para instituições e instituições acabam, estão olhando para opiniões que não têm nenhuma base
na palavra eterna de Deus, na Bíblia Sagrada. Estão olhando até mesmo para o seu próprio coração, que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto. Meus queridos irmãos, nesses tempos difíceis, se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, de Jesus, certamente nós iremos desanimar, desistir. Mas a palavra de Deus diz: não desistam. Olhem para Jesus, autor e consumador da fé de vocês. Em segundo lugar, quando olhamos para Jesus, lembramos daqueles que viveram pela fé. O versículo de número 1 vai dizer isso. Diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia é proveitosa para ensinar, e ela ensina condenando o erro, corrigindo as falhas, mostrando a maneira certa de viver. Em cada história da Bíblia, está o testemunho de uma vida de fé, de alguém que seguiu a Deus, alguém que confiou em Deus. A Bíblia forma uma nuvem de testemunhas que nos lembra daqueles que viveram pela fé, desde Abel, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, até João, que foi preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, esse João que nós estamos estudando o livro de Apocalipse dele. Por isso, eu lhes incentivo, irmãos e irmãs, tanto a lerem a Bíblia, porque se vocês não lerem, não estudarem, não meditarem na palavra de Deus, vocês serão fortes candidatos ao desânimo. Por isso que eu incentivo vocês tanto a lerem a Bíblia. Tanto, e falo, leem a palavra, leem a Bíblia. Ao fazerem parte daqueles evangélicos sem compromisso com Deus e com a sua igreja local, com a sua palavra, a nossa fé acaba diminuindo, nós acabamos nos entregando ao desânimo. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Nós precisamos ver na palavra de Deus essa nuvem de testemunha que fortaleceram a sua fé pela confiança em Jesus Cristo e seguir esses exemplos da palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando olhamos para Jesus, deixamos de lado tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. E é o versículo de número 1 também, a parte B, que diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu sei que o que mais nos atrapalha de servir a Deus é o pecado, que se agarra firmemente a nós, que nos envolve, que nos rodeia, que não quer nos deixar de jeito nenhum. A gente só consegue vencer o pecado com oração, com leitura da palavra de Deus, com consagração. Alguém disse que o pecado é como o rio Amazonas, né? Começa fraquinho, mas depois vai se avolumando até se tornar gigantesco. Gigantesco. Então nós precisamos tomar cuidado com o pecado. Se nós fizermos algumas aplicações, e eu penso aí nesse texto da palavra de Deus aí, e vejo pelo menos 3 aplicações. A primeira aplicação é: seja aperfeiçoado na fé. Por isso Jesus precisa ser aí o nosso primeiro pensamento de manhã
Jesus precisa estar presente na nossa vida, no nosso pensamento, durante todo o dia, e ser aí o último pensamento antes de nós dormirmos, né? Jesus tem que estar conosco para que sejamos aperfeiçoados na fé, olhar para Jesus firmemente, o autor e o consumador da nossa fé, e não se perder olhando para todas as circunstâncias desta vida, deste mundo. A segunda aplicação é: lembre-se daqueles que viveram pela fé, e só conseguimos nos lembrar se nós tivermos ouvido falar. Por isso que é tão importante que tenhamos aí um programa de leitura da Palavra de Deus. As histórias bíblicas vão entrar em nosso coração e vão ser lembradas aí pelo Espírito Santo quando nós estivermos em situações difíceis e quando tivermos que tomar decisões difíceis, nós vamos lembrar do testemunho da Palavra de Deus. E por último, deixe de lado tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, principalmente o pecado. O seu maior inimigo é o pecado, que tão de perto te rodeia. Declare guerra a ele hoje. Declare guerra ao pecado que tão de perto te rodeia. E corra para Jesus. E corra para Deus e busque vencer essa inclinação ruim que todos nós temos no nosso coração. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a olhar para Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, todos os dias da nossa vida. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.